Prontos para mais um PSC Cash? Então vem com a gente. E aí, gente, hoje está aqui conosco nossa associada maravilhosa, doutora Ana Luísa Diamantino, para responder as dúvidas de vocês, aquelas que vocês colocaram lá na nossa caixinha sobre plano de saúde, tá bom? Continuem mandando suas dúvidas que a gente vai sempre abordar por aqui. Bem-vinda, Ana! Muito obrigada, Shirley, obrigada, doutora Nayara, pelo convite novamente para tratarmos um assunto de grande importância, que é a questão do plano de saúde e todos os aspectos que envolvem a contratação. É muito bom te receber aqui, viu, Ana? E uma das perguntas que surgiu é sobre as coberturas mínimas obrigatórias pelo plano de saúde, que deve ser oferecido segundo a Agência Nacional de Saúde. Quais são essas coberturas mínimas obrigatórias, Ana? Só para a gente iniciar o assunto, a ANS ela tem uma lista, um rol de 127 páginas de coberturas mínimas que engloba todos os exames especificados. Mas em caráter geral, a gente pode aqui colocar consultas, exames de imagem, ultrassom, internação, cirurgias eletivas, ou seja, aquela que você marca com antecedência e faz autorização, ou ainda cirurgias consideradas de urgência. E sobre a carência, Ana, como que funcionam esses prazos? Há situações em que o plano pode deixar de atender por causa da carência ou que ela pode ser também eliminada do plano? Como que funciona? Bom, em relação à carência, a gente tem três hipóteses que a carência tem um prazo mínimo. Urgência e emergência, eu até recorri ao meu tio, que é médico, em relação à diferença de urgência e emergência, porque todo mundo fala urgência e emergência, a gente acha que é a mesma coisa. A urgência em si é quando você tem um procedimento que, se a pessoa não for atendida naquele momento, ela corre risco iminente de vida. A emergência, por sua vez, a pessoa não está correndo risco iminente de vida, mas ela pode ser atendida, ela precisa de um procedimento para depois ser atendida. Em relação à carência, a gente tem a hipótese de urgência e emergência, 24 horas, e parto, 300 dias, e outros procedimentos e cirurgias, 180 dias. Então, só para reforçar, urgência e emergência, mesmo no prazo de carência, deve ser coberto pelo plano. De 24 horas em tese, mas caso não tenha ainda atingido o período de 24 horas, o plano é obrigado a fazer a cobertura. Interessante. E assim, quais são os motivos mais comuns para a negativa dessa cobertura? Eles são sempre legais? Como que funciona? Nem sempre. Aqui o consumidor tem que estar sempre no foco, né? Muitas vezes o plano de saúde recusa o exame por falta de autorização, algum requisito na autorização, documentação médica, ou ainda que não atingiu o período de carência. Então temos algumas hipóteses que a ANS regula que pode sim ser recusado a questão do plano de saúde. Então, se for nessas hipóteses de recusa, ok. Mas se for nas situações em que deveria ter a cobertura, o que o consumidor pode fazer? Aqui nesse caso, o primeiro passo do consumidor é olhar as documentações e pedir por escrito a negativa do plano de saúde. Por que está negando? É pela autorização? É pelo teu período de carência? É por outra situação? Porque o consumidor precisa ter esse documento e por escrito para depois reclamar junto à ANS, Procon e outros meios. E até a gente atendeu há pouco tempo, né, uma cliente com uma questão de cirurgia reparadora após procedimento de bariátrica. Então ela fez redução de estômago, precisa fazer e negaram como se fosse um procedimento estético, e que não é só estético, né? Então tudo isso tem solução. O consumidor precisa buscar o direito dele no judiciário aí. Exatamente, para procedimento estético para fins medicinais, para fins de cirurgia, aí sim o plano de saúde cobre. Agora, para outros fins estéticos que não são necessários, por exemplo, uma reposição de prótese mamária, aí sim o plano de saúde tem que cobrir, por exemplo. Interessante. E em relação aos reajustes, os reajustes nos valores do plano, né? Como que eles são regulamentados? Perdão. Não, pode, por favor. Eu trouxe até um dado da ANS, peço licença só para eu chegar aqui. Porque quem regula a questão do plano de saúde é a ANS, né? Os reajustes. E nesse ano ainda não saiu o reajuste, porque saiu de abril de 2024 para abril de 2025. O reajuste foi permitido em 6,91. Mas isso para plano individual ou familiar. Quando se trata de plano coletivo, até tivemos um caso parecido sobre essa situação, vai variar com o contrato. Então, por exemplo, gastos médicos durante o ano. Isso vai ser avaliado no contrato para fazer esse reajuste. Não é especificado. Mas não significa que, por exemplo, nesse ano de 2024, de 15% a 20% foi um aumento. Bem diferente em relação ao plano individual e familiar. Então, não é porque aumenta muito também que está certo o aumento por estar no contrato. Então, sempre o contrato tem que ser favorável para o consumidor e muito claro, tem muita informação.
E ainda com relação ao contrato, Ana, o plano ele pode cancelar esse contrato, né, de forma unilateral? Aqui no caso também temos que diferenciar, Shirley, a questão do plano individual familiar e o plano coletivo. Quando é o individual familiar, tem que ter uma inadimplência acima de 60 dias durante 12 meses. Aí sim tem que ter uma notificação prévia a respeito da rescisão do contrato. Quando se trata de plano coletivo, como eu disse que é pactuado entre as partes, no contrato vai estar estabelecida a questão da inadimplência, mas em si não pode o consumidor ser pego de surpresa com o cancelamento do seu plano de saúde, ainda mais considerando que alguma situação pode correr risco de vida ou uma lesão irreparável. Ainda pensando nessa questão de reajuste, né? Há limites assim, de idade para o plano realizar o reajuste, né? Para a prática disso, há patamares diferenciados nessa utilização. Até que ponto isso é legal? Esse é um assunto muito importante quando eu estava estudando para conversar com vocês aqui no podcast, porque muita gente acha por ser idoso, o plano de saúde tem que aumentar o valor, o reajuste ser abusivo, às vezes utiliza mais consultas, exames. E aqui o Estatuto do Idoso protege até 59 anos de não ter, após 59 anos, perdão, de não ter esse reajuste. Justamente que o Estatuto do Idoso protege essa questão. Então não tem a ver com idade, qualquer idade pode sim adquirir um plano de saúde, e não é porque é acima de 59 anos que tem que ter um reajuste em si. Mas o plano de saúde, dentro dessa limitação que você disse que a Agência Nacional estabelece, ele pode fazer reajuste sim, desde que esteja dentro desse patamar. Exatamente, né? dentro desse patamar. Desse limite. E, Ana, hoje em dia a gente tem tratado de forma mais ampla, né, ou com mais frequência, a respeito das terapias para casos de autismo, por exemplo, fertilização in vitro. Como que funciona com relação à obrigatoriedade ou não dos planos para cobrir os tratamentos ou terapias nesses tipos de situações? Perfeito. Inicialmente, vamos falar da fertilização in vitro. O enunciado 20 do Conselho Nacional de Justiça já trouxe que não é obrigatório o plano de saúde cobrir, mas pode ser que isso seja estabelecido contratualmente, mas em regra não tem cobertura do plano de saúde. Do autismo é uma questão muito interessante, porque tem a lei Berenice Piana que condicionou o autismo a uma deficiência. Então, a partir desse momento, sim, é obrigatório o plano de saúde cobrir todos os tratamentos de pessoas portadoras de autismo. Que bom. E se houver negativa, precisam buscar o direito. Exatamente, procurar advogado especializado e inicialmente pegar toda a documentação de negativa, fazer uma reclamação na ANS, no PROCON, e aí sim conseguir a cobertura do plano de saúde. Tá bom. Muito obrigado, Ana. Foi muito bom recebê-la de novo aqui conosco. Volte sempre, trazendo temas interessantes. Muito obrigada pelo convite, Shirley. Obrigada, Nayara. Ana. Foi um prazer te ouvir. E o pessoal, até semana que vem. Até o próximo episódio, pessoal.